Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo, nós estamos começando mais um Raul Convida aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária. Estamos ao vivo também nas redes sociais. Hoje um programa especialíssimo, recebendo dois convidados que são dois pesos pesados da cultura sorocabana. Ao meu lado aqui, Carlos Cavalheiro, historiador, já publicou diversos livros, eu estou com vários aqui. Se você que está acompanhando o programa e entrar em contato com a gente no zap do programa, que é o zap do Raul Convida, 9967-24972, o telefone está aqui no GC do programa. Nós vamos sortear, não é um sorteio, os 3 primeiros que entrarem em contato com a gente aqui no zap do programa vão levar para casa para poder fazer aqui a degustação, a leitura, nesse final de ano já, hein, pessoal? Notas para a História da Capoeira em Sorocaba. Esse livro, depois o Carlos vai comentar com a gente aqui esses livros todos. Cenas da Escravidão, breve ensaio sobre a escravidão negra em Sorocaba. Esse livro aqui, esse aqui também é um clássico, hein, Carlos? É. E Salvadora, Salvadora Lopes, a primeira, vamos dizer assim, a primeira, mas é a grande referência da luta das mulheres aqui em Sorocaba, vereadora em Sorocaba, vereadora caçada, inclusive. Depois nós vamos conversar sobre esses 3 livros, mas você que entrar em contato conosco, os 3 primeiros vão poder levar, cada um vai levar um livro, na ordem de entrada em contato com o programa pelo WhatsApp 996724972. Programa hoje também recebendo o Marcos Boi, uma referência da música aqui em Sorocaba. Muito obrigado, viu, Marcos, pela presença aqui com a gente hoje no programa. Um velho conhecido nosso, já está branqueando os cabelos aí, não, Marcos? O tempo passa o tempo todo. E nós vamos conversar sobre música, folclore, o Marcos, todos sabem, tem um trabalho maravilhoso sobre blues, vamos conversar também sobre blues, mas a música popular brasileira em geral, e nós vamos poder ouvi-lo também, esse que é um músico. Você estudou em Tatuí também, né, Marcos? Eu estudei violino em Tatuí, Estudou violino? Estudei um bom tempo lá nos anos 90 e foi parte importantíssima da minha formação. Violino? Eventualmente ainda faço algum trabalho como violinista, mas acabou não sendo a carreira que eu segui, né? Mas a ideia sua era seguir com a No primeiro momento eu queria ser maestro, eu queria ser músico erudito, maestro. Foi um momento que era um projeto profissional, mas a vida vai... A gente faz algumas escolhas, a vida faz outras. Agora, a parte teórica no Conservatório Tatuí serve... É sensacional, foi muito importante na minha formação, sem dúvida. Imagina, para a bagagem humana, é uma referência no país, né? O Conservatório Tatuí. Maravilha. Nós temos aqui também a nossa Fundec, que forma muita gente também. Aliás, está passando por problemas financeiros dificílimos esse ano aqui por conta dos cortes de verbas que aconteceram, mas também é uma referência importante na formação dos músicos aqui na nossa região. Dica de leitura de hoje, já vou fazer aqui uma referência, até porque os livros do Carlos Cavalheiro, tirando aqui esse Notas para a História da Capoeira, eu não li. Esse aqui eu não li ainda. Vou ficar com um também, mas os outros 2 eu já li faz tempo. O da Salvador, inclusive, fiz várias anotações, já fiz vários comentários até na Assembleia Legislativa sobre esse livro. Mas é o lançamento da semana, pessoal. Aqui o maior jurista do Brasil, Fábio Conder Comparato, acabou de lançar, está quentinho. Eu fui um dos primeiros, entrei em contato com ele para pegar o livro. A Oligarquia Brasileira, Visão Histórica. Ele fez aqui, na verdade, um levantamento histórico. Oligarquia, para quem não sabe, é óligos, do grego, que são poucos, o governo de poucos. E fez um levantamento sobre o governo de poucos ao longo da história do nosso país. Um livro que eu acho que é importantíssimo para a gente entender como é que o Brasil ficou assim, né? É um país que se chama democrático, mas o povo não é chamado para nada nas tomadas de decisões. É um país rico, mas grande parte do nosso povo vive na pobreza, como é que nós chegamos nesse ponto? Segundo o professor Fábio Conder Comparato, professor da principal instituição de formação de direito no Brasil, que é o Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, segundo ele, por conta da nossa oligarquia, a oligarquia brasileira, ele faz um levantamento desde o período colonial até hoje, passando pelas ditaduras militares, e a redemocratização do país. É um livro que estou lendo, estou gostando muito e faço a recomendação aqui para quem não leu ainda, que leia. E os livros do Carlos Carvalho Cavalheiro, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui hoje, Carlos, contigo. Já te conheço de longa data, já participei de lançamento do teu livro. Sim. Você começou no Cruzeiro do Sul com um artigo, e eu tenho esse artigo guardado lá nos meus arquivos, o inquérito sobre o Saci Pererê, Isso, que é o folclore nacional. Fantástico. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória sua. Você começa com artigos e depois vai migrando para livros, para um trabalho mais profundo. Esse Notas da Capoeira aqui é enorme, né? Tem
Quantas páginas esse aqui tem? Esse aqui tem 200 e poucas, quase 300. Isso aqui é aquele livro que o cara termina e fala, ufa, que maravilha, né? Maravilha que terminou, maravilha. Não, porque de fato os livros grandes, sim, né? sim. Eles dão um esforço maior pra gente ler, claro, né? Não é igual ler um artigo, uma nota e tal. Sim, sem dúvida. Só que dá um prazer tão grande quando a gente termina de ler uma grande obra, né? Eu terminei de ler recentemente o livro da Lilian Schwartz, que é sobre a história do Brasil também. Sim, é um catatal enorme. Excelente historiadora. Então, mas dá uma sensação gostosa, porque, é claro, entre todos os aspectos da cultura, né, das artes em geral, mas o livro ele é de uma dificuldade maior, né? Porque requer uma concentração, dedicação de tempo. Um filme é uma coisa mais tranquila, né? Uma obra de arte. Escutar uma música, sei lá, tem gente hoje que faz, eu não gosto, mas tem muita gente que faz, né, Marcos? Escuta a música fazendo comida, você acaba que não prestando muita atenção na música, inclusive. Mas o livro não tem jeito, né? Não dá para você ler um livro escutando música, ler um livro correndo. O livro é o livro e acabou, você tem que focar ali. Há controvérsias, a gente que acha que consegue, eu não consigo. Ah, mas é difícil. Eu tenho que ter concentração. E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que foi essa migração e não é? Como é que conta um pouquinho da tua história aqui pra gente, pô. Então, por volta de começo da década de 90, 1990, 91, eu comecei de fato a aproveitar os espaços que os jornais ofereciam a partir de carta dos leitores, né? Era um espaço que naquele momento era desconhecido na cidade, ninguém nunca tinha ouvido falar, e de repente eu me aproprio daquele espaço e começo a utilizá-lo, fazendo mesmo assim artigos até, como você bem disse, né? Um deles, o primeiro, foi exatamente esse, sobre a necessidade da reimpressão do inquérito do Saci, né? Do Monteiro Lobato, que este ano fez 100 anos. Nós lançamos aqui uma edição da reabertura do inquérito do Saci, agora no mês de novembro mesmo, no começo de novembro. Mas enfim, eu fui ocupando esse espaço e à medida em que eu ia ganhando nome, comecei também a ocupar outros espaços dos jornais. Existia naquela época, tanto no Cruzeiro quanto no Diário, espaços dedicados à literatura. Então eu comecei a publicar contos, comecei a publicar poesias, né? Algo ligado à ficção. Esse trabalho com livros, ele veio posteriormente, depois que eu fiz a faculdade de História, né? E quando eu fiz a faculdade de História, me despertou o interesse pela história local, e também uma questão assim que me chamou muita atenção é que eu fazia uma leitura diferenciada daquilo que já havia sido colocado e posto como a nossa história, entre aspas, oficial, né? O artigo sobre a greve de 17 e a eleição de 47 culminou com a faculdade de História? Isso, exatamente. No meio da faculdade você fez esse artigo? Ele é de 98, né? A gente considera como a primeira publicação minha, né? Eu não considerava como uma publicação, assim, em termos de livro, mas numa relação que a própria Academia Sorocabana de Letras fez dos autores sorocabanos alguns anos depois, ele aparece como um dos meus livros, né? Então eu conto ele como o primeiro. É um livreto, né? É um livretinho, um livretinho. Na realidade, aquilo era uma provocação para a criação de um centro de Você já tinha concluído a faculdade ou estava no meio? Sim, já tinha concluído. E ele era resultado de um trabalho de pesquisa iniciado na faculdade, né? E a ideia era provocar uma reflexão para a criação de um centro de estudos do operariado em Sorocaba. Havia ainda muita gente viva que foi operário, tal, a mesma Salvadora, né? Sim. Estava viva essa época, e que eu achava interessante a gente ter um lugar onde a gente pudesse aglomerar todo esse material, inclusive depoimentos dos trabalhadores. Vou usar uma expressão que o professor Florestan Fernandes, que deu aula inclusive na FAF, aqui na antiga Faculdade de Filosofias e Letras, ele trabalha com uma ideia de andar de cima e andar de baixo. Eu acho bom essa alegoria. Sim. Eu coloco você entre os historiadores de Sorocaba que analisam o andar de baixo, né? Porque analisar o andar de cima, a gente tem o Aleixo Irmão, tem o ligado à Igreja Católica, o Aloysio de Almeida, e tem muitos outros. Como é que você se vê você se coloca nessa categoria também? Porque a maioria dos seus livros é analisando a cultura popular, a questão dos trabalhadores, né? As referências, né? Os heróis dos trabalhadores, o caso, por exemplo, da Salvadora Lopes, tá? Você também se encaixa nessa... É o que me chama a atenção, né? Eu gosto de fazer, de produzir aquilo que primeiro em mim
traz alguma coisa, né? Desperta alguma coisa. Né? Então, por exemplo, Salvadora, se você for analisar, é o primeiro e único livro até então, até hoje, e que tem uma mulher como protagonista, como personagem histórica de Sorocaba. Estamos falando de Sorocaba, né? Quer dizer, já se passaram 16 anos e ninguém produziu nada sobre nenhuma outra mulher aqui em Sorocaba. Isso é triste, né? Cenas da Escravidão é basicamente o único livro que se tem sobre a escravidão em Sorocaba. E que não durou pouco tempo, né? 350 anos. Exatamente. De 500. Já são 11 anos de Você sabe que o ex-presidente do IPEA, o Gessé de Souza, eu praticamente li todas as obras dele. Ele está com um agora, um livro bem polêmico, inclusive eu já recomendei aqui, acabei de ler, que é o da Escravidão a Lava Jato. E ele defende uma tese, que é uma tese bem forte, de que o que formou a sociedade brasileira foi o período escravocrata. Né? E que eu acho, porque tem um papo entre nós, né, de que nós somos, a gente veio de Portugal, né, que foi a cultura portuguesa que formou a sociedade brasileira. Daí ele levanta um dado importante, que em Portugal não teve escravidão, não como instituição fundamental. Sim. Você tinha, mas era... Sim, a Igreja Católica tinha mais força em Portugal do que o senhor de terra e gentes no Brasil, por exemplo, no período colonial. Sim. Então você tinha mediação entre o abuso do poder, né, sobre as pessoas em Portugal, que aqui no Brasil não tinha. E ele diz, então, o que funda a sociedade brasileira é a escravidão. E é impressionante, né, o caso aqui de Sorocaba, a gente ter pouco material estudando esse período. E ele, inclusive, faz essa denúncia do âmbito nacional. Ele coloca que as nossas universidades, né, e os pesquisadores e a própria imprensa, se quiser entender o Brasil, de fato tem que refletir sobre o período escravocrata, que é ele que gerou entre nós uma coisa que, segundo o Gessé de Souza, foi quebrada na Europa, que é a ideia de que uns são iguais e outros não são iguais. A Europa, o que acontece? Sobretudo depois da Revolução Francesa e dos pós-guerras, né, as duas guerras, ela põe um fim naquela ideia de que alguns são melhores que os outros. São mais iguais que os Todo outros. mundo... Traz isso, né? O iluminismo começa a trazer... Começa e aí vem as guerras e então, tal. Era aceito, né? Por exemplo, os reis eram um poder designado por Deus também. Tem. Exatamente. Era inquestionável. O próprio conhecimento não era direito de todos. E isso era um padrão. E era o normal, né? Romper com isso, Era normal. Então ele vai falar o seguinte, que a Europa fez uma cisão, pá, quebrou. Todo mundo aqui para frente agora é tratado como igual. E no Brasil, como herança da escravidão, porque para você escravizar o outro, você tem que tirar a ideia de que ele tenha qualquer proximidade com você, né? Não pode ser um igual. Exatamente. E aí nós ficamos esse resquício, entendeu? Na nossa sociedade brasileira. É por isso que explica o fato de as oligarquias, aí, ó, por isso que eu estou lendo esse livro do Fábio, estou achando muito interessante, nunca se preocuparem em resolver os problemas do povo brasileiro. Eu vi um artigo... É interessante, e você é um cara que tem estudado isso. Marcos, vamos lá, vamos conversar, porque o Marcos, pessoal, além de músico, ele também conhece profundamente o folclore nosso e já tá com a palavra. Profundamente nunca, sempre buscando mais. Não, só para pegar o gancho do que vocês estavam falando, eu tenho procurado ler muito, eu não vi esse livro que você indicou aí, eu acabei de comprar um livro chamado Elite do Atraso, que é exatamente... É do Gessé de Souza. É do Gessé de Souza. Gessé de Souza, exatamente. Ele é uma tentativa de entender por que esse atraso persistente. Porque é um atraso, né? E qualquer tentativa de modernização é boicotada às vezes muito violentamente, como foi em 64, ou institucionalmente, como tem sido recentemente. E essa tentativa. Mas tem um outro, eu não lembro agora o autor, eu li um artigo que ele diz assim, o Brasil não tem uma elite, ele tem uma classe dominante. A elite, ela, embora ela enriqueça, ela seja dominante, ela tenta pensar a construção de uma pátria, de uma nação. No Brasil você não tem isso, a elite ela só se apropria e quer manter os seus privilégios, mas enfim... Vamos isso, não, mas é basicamente e é interessante porque o Gessé tem uma obra também sobre os batalhadores brasileiros, que é para estudar de forma empírica, com entrevista, como é que vive, não a classe operária que tem emprego nas grandes fábricas tal, mas aqueles que vivem em emprego sazonal, porque é basicamente o grosso, né? Sim. O pessoal que trabalha em 2, 3 empregos, né, que não tem sindicato para representar, esse é o grosso da força de trabalho no Brasil. E ele faz um estudo que ele chama de os batalhadores, né? Empiricamente, para tentar entender, e são poucos os pesquisadores no Brasil que têm esse olhar, por isso que me atrai muito a tua obra, né? Porque você acho que é uma referência para nós aqui em Sorocaba para fazer esse esforço de estudar o andar de baixo, né? Sim, eu não sei nem se eu colocaria assim como andar de baixo, mas eu acho que se encaixa também, né? Mas é exatamente isso, né? O que sempre me atraiu, como eu falei, é aquilo que não chamou a atenção de ninguém, né? E
coincidentemente, são aqueles que estão, de alguma forma, excluídos, né? Estão invisibilizados. E aí, numa sociedade fundada como a nossa, né? Um país fundado nas desigualdades, e aquilo que você falou, até mesmo essa desigualdade, ela culmina, inclusive, na escravidão, né? A gente tem que entender que a escravidão não é algo que se sustenta apenas pela violência física, né? A violência física ela é insuficiente, então ela tem que ter a violência simbólica, ela tem que ter outros tipos de violência. Inclusive o convencimento do outro, o convencimento, né? Exatamente. O filme do Django tem uma passagem. Sim. Aliás, pessoal, quem não assistiu esse filme é sensacional. O Django Livre, né? É Django Livre. Tem uma passagem que mostra um negro com a consciência, né, do senhor de terra e gente branco. Né? E o que a gente vê hoje... Convencer o outro de que ele tem que ser escravo, né? O que a gente vê hoje, eu já cheguei a trabalhar em lugares em que o próprio trabalhador tenta, de alguma forma, passar a perna no outro trabalhador. A narrativa de que você, se você batalhar e tal, você vai ascender socialmente e tal. E isso, o simbólico você não faz parte disso, você está aí agora. Você está. É mentira, né? Não, eu acho que é o síndrome do feitor também. Né? É o cara que ele chega e ele fala assim, olha, eu não estou lá no topo porque eu não posso estar, né? Eu sei que eu não posso estar lá no topo, porém eu também não estou aqui na ralé, eu estou no meio, né? É o feitor, é o cara que era, porque quem que era o feitor no nosso país? Era o cara estropiado, cara, era né? Mas que ele era empregado na violência para manter, entre aspas, a ordem dentro da situação escravocrata que nós vivíamos, né? Então, eu acho assim, nós temos ainda isso, como resquício da escravidão, essa vontade de sermos feitor. Até o Paulo Freire, ele fala, né, o oprimido querendo ser o opressor, né, alguma coisa assim. Uma educação não inclusiva, o desejo do oprimido se tornar opressor. Se tornar opressor. E agora nós vamos falar um pouco da cultura dos oprimidos, porque Marcos Boi, o blues... Ele, como o samba aqui no Brasil, ele nasce também, não é? O blues no sul dos Estados Unidos, ali, você estava comentando onde abriu o programa aqui do Mississippi, né? Sim, provavelmente no Mississippi. Isso, a importância, né, da questão geográfica aí na questão cultural, as coisas assim brincando. E você tem essa, acho que é uma grande referência do blues aqui, apesar também de ter outras áreas de estudo. Do ponto de vista cultural, você acha que a questão do blues nos Estados Unidos e a questão do samba aqui no Brasil, eles estão ali na mesmo nascedor, ou como é que é isso aí? Sim, eu acho que... E depois nós vamos pedir para você fazer alguma coisa, que pode ser blues, pode ser samba, você fica à vontade, né? Tá. A gente quer te escutar também, né, pô? Eu acho que essas músicas, elas nascem num contexto histórico, né? O blues, por exemplo, eu procurei... faço muita questão de tentar compreender e não apenas reproduzir, né? Na Guerra de Secessão, que foi em torno do final dos anos 50, né, até o final, depois daquele período, as tropas confederadas ficaram no sul durante 30 anos ainda. Quando essas tropas saem, o recrudescimento do racismo, das leis, inclusive das leis segregacionistas, se torna muito mais forte, né? É o período mais violento. E você também tem, durante a escravidão, você tinha grandes plantations de algodão e os negros viviam juntos. E na Guerra de Secessão você tem uma certa divisão dessas terras e o negro começa a trabalhar mais separado. Então a música que era coletiva passa a ser mais individual, né? E você começa também uma urbanização, principalmente nos anos 30, mais forte, com a chegada da guerra, há toda uma economia voltada para se preparar para esse industrial e tal. Então você tem alguns fenômenos que vão fazendo que a música se transforme. Ela entra em contato com outros referenciais, né? O blues, ele não existe o blues na África, embora os elementos do blues se encontrem na música africana, mas o blues naquele formato, ele é o encontro da cultura ocidental com aquela música que os negros ainda mantinham viva no seu meio de onde eles viviam. Então ele nasce no contexto histórico, assim como o samba, né? Coincidentemente ou não, as duas músicas passam a se tornar referência, reconhecida como tal, no mesmo período, né? A primeira gravação que usa o termo blues é de 1917. E se não me engano, o primeiro samba pelo telefone, se não me engano, é de 1912. Pelo telefone, o seu não, delegado 17, mandou 17, avisar. É o seu delegado mandou avisar que pelo telefone, essa daí é um clássico. É de 17, é a mesma época. E claro que também entra no contexto industrial, onde você começa a ter gravações de fato, né? Você não tinha
capacidade de fazer esse registro antes, e inclusive comercial, né? Depois de um certo tempo você começa a vender gravações e tal. Então tudo isso eu acho que contribui para a popularização. Não tem o marco inicial do blues. Um processo, é um processo. Logicamente que assim, você tem, por exemplo, pelo telefone no samba, você tem o Yellow Dog no blues, mas são gravações que se tornam referência. Mas isso já era feito no meio, né? Evidentemente. E o que você vai apresentar pra gente aí? Porque você está aqui para falar pra gente da cultura, mas tem um violão aqui, pessoal, que não é um violão qualquer. Eu tô vendo aqui que, poxa, que violão que é esse aí? Esse é o Epiphone Jumbo. Eu sou apaixonado. Corda de aço, né? Corda de aço. Bonito, não? Lindo. O que você vai fazer pra gente? Olha, já que a gente para ficar dentro do que a gente está falando, eu vou fazer uma canção do Robert Johnson, que é uma gravação de 1936. Pessoal, ó, o Marcos falou do Robert Johnson aqui. Pra quem não sabe, você fez um tributo pra ele? Eu fiz um tributo. Fez um tributo. Aí, conta um pouco da história, porque ele tem uma história fantástica, né? Sobre se ele foi envenenado tomando uísque ou não, se ele fez um pacto com o diabo para poder tocar tão bem. Ele está eleito um dos maiores guitarristas do século XX, correto? Sim, exato. Conta um pouco pra gente, porque eu cheguei a ver uma apresentação que você fez, acho que foi no Sesc, não sei se foi no Sesc ou na Grande Otelo. Eu fiz vários lugares. Um tributo a ele, né? Que é um dos pais aí, fundadores do blues, né? Sim. Ele é muito importante, embora outros caras já estivessem fazendo, inclusive o grande mestre dele, que estava no dia do episódio em que ele foi envenenado, já tinha gravações importantes e tal. O que acontece com o Robert Johnson é que os músicos daquela região, eles trabalhavam nas plantations de algodão e tocavam o seu blues. Então o blues era muito parecido entre os artistas. O Robert Johnson era um sujeito meio rebelde e ele saía, pegava se pendurava nos trens e iam para outros lugares e via outros músicos de outras regiões do jazz tocando. Então ele aprendia técnicas que o pessoal da sua região não tinha e ele trazia de volta. Então a grande importância dele é porque ele faz uma música que tem o mais profundo e antigo Delta Blues, que a gente chama, mas também já tem coisas muito modernas para o período, né? Então, talvez ele seja muito importante por ter gravado, e essa gravação se torna uma referência, e porque ele tinha uma técnica diversa dos outros músicos, né? Então ele tem um registro do que era a origem, mas também aponta um pouco para o futuro a sua maneira de tocar. Período ali, né, de transição. E ele foi tão importante que, por exemplo, o Eric Clapton dedicou um álbum inteiro só para canções do Johnson, mas ao longo da sua vida, em todos os álbuns ele grava pelo menos uma canção. O Rolling Stones gravou várias canções do Johnson. É um músico que se tornou muita referência para o pessoal do rock pela maneira dele tocar. Ele era realmente um músico incrível. Aí tem a velha lenda de que... Você encontra essa lenda, às vezes, dos violeiros brasileiros, de fazer pacto. Sim. E você encontra em várias outras referências de outras culturas também, né? Você fazer um pacto para se tornar um exímio artista. Um artista com nível, no caso dele, instrumentista superior. E ele reforçou essa lenda em algumas canções. Tem a Crossroads Blues, que ele diz que e que é uma canção sofrida, que ele disse que ele fez o pacto, agora ele está sendo cobrado para pagar o pacto. Mas tem outras canções que ele fala dessa... E você vai fazer qual para nós aí deles? Vai fazer uma dele? Vou fazer uma dele. Ele tem poucas músicas, né? Ele gravou 29 músicas. Algumas são 2 ou 3 versões, porque ele fez duas sessões de gravação, inclusive numa pesquisa de folclore, não para uma gravadora. E... É interessante que os caras que descobriram eles tinham uma bolsa do Congresso americano para fazer pesquisa de folclore. Então eles iam em prisões, inclusive, gravar, e no meio rural. Então eles gravavam muita gente, mas essa gravação em especial chamou a atenção. Foi um projeto eu não sabia dessa, foi um projeto de pesquisa que ele foi gravado? Sim, Alan Lomax e Leonard Chess, que depois fundou a gravadora Chess Records. A importância da pesquisa, não, Carlos? Eles tinham uma bolsa, inclusive todo esse material, não o material filtrado, todo o material está disponível no site do Congresso americano, porque era uma bolsa que eles tinham para fazer essa pesquisa, e esse material está disponível. Você entrar no site, esse material está disponível lá, as gravações feitas nas fazendas, nas prisões e etc. Nossa, que maravilha. Vamos lá. E ele foi descoberto numa dessas. Eu vou fazer uma canção, por sinal foi gravado pelo Rolling Stones. I was followed her to the station with a suitcase in my hands. I was followed
her to the station with a suitcase in my hands. Well, it's hard to tell you when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train roll up to the station, well, I'm look her in the eyes. When the train roll up to the station, well, I'm look her in the eyes. Well, I feel so lonesome, I felt so lonesome, but couldn't help, and I cried, all my love's in vain. When the train left the station with her 2 lights on behind, when the train left the station with her 2 lights on behind, well, the blue light was my blues and the red light was my mind. All my love's in vain. Ooh. Oh, Willie Mae. Ooh. Oh, Willie Mae. Ooh. Oh, Willie Mae. All my love's in vain. Poxa, Muito bom. maravilha, hein? Você fez o pacto também? Não. Pessoal, o Raul convida recebendo hoje Carlos Cavalheiro e Marcos Boi para bater um papo aqui sobre folclore, né? Vamos falando aqui de Sorocaba também, conversando sobre a música tão bem tocada e explanada aqui pelo Marcos e falando sobre os livros do Carlos Cavalheiro, né? Carlos, eu quero falar de uma obra aqui que é muito importante, inclusive eu quero ver com o pessoal da técnica, se pode pôr aí. Eu estava com o Marcos no lançamento no sindicato, aliás, o Sindicato dos Têxteis em Sorocaba. Sabe uma vez quem fez um elogio? A obra arquitetônica é maravilhoso. É maravilhoso. O prefeito de Campinas, falecido Toninho, que era arquiteto, uma vez eu participei de uma reunião com ele lá, e ele ficou uma meia hora andando pelo sindicato para olhar, porque são os móveis de Jacarandá, né? E está tombado pelo município, né? Uma obra maravilhosa, né? E eu participei ali, acho que tem a foto do livro ali com a Salvadora, né? Com o Carlos, foi em 2001 o lançamento? 2001, né, Carlos? Olha lá a foto nossa lá. Em 2001. Você lembra o que você falou para mim ali? Não lembro, hein? Faz tempo. Lembro, eu lembro. Que eu falei pra você lá, em 2001? Isso. Nesse momento aqui, você falou assim... Olha a Salvadora. Faça um autógrafo bem revolucionário. Eu quase cortei meu dedo lá, cara. Escrever com sangue, né? Sabe que eu tenho o livro autografado por você hoje lá na biblioteca de casa. Guarda, porque esses dias eu encontrei na estante virtual o Cenas da Escravidão, tava mais de R$100. Eu peguei e falei, poxa como assim, né? Mandei o e-mail pro cara, falei, por que tá esse valor? Ele falou, porque tem um autógrafo do autor. Falei, pô, vale mais que o livro. Poxa vida, que legal. Então guarda. Não, porque... no teu caso tem um autógrafo, uma dedicatória especial aí, né? E acho que você pegou da Salvadora também, não é? Peguei, porque todo mundo pegou. Também. Peguei da Salvadora Viva. E naquela época a gente tinha, claro, os movimentos feministas no Brasil já. Sim. Mas não com a força que tem hoje. Aliás, redação do Enem, né? Não essa que é a anterior, nós tivemos como tema a questão das mulheres. Então hoje é um tema de fato discutido aí pelas adolescentes, né? Você vê as meninas de 12, 13 anos hoje, já com essa reflexão sobre a questão do machismo no Brasil, que de fato mesmo é um problema entre nós. A violência contra a mulher é um problema grande. E eu lembro que naquela palestra, porque a Salvadora ela pronunciou algumas palavras para a gente lá em 2001, e ela já falava da importância da mulher na política, da mulher na sociedade e tal. E como é que foi assim esse trabalho aqui de levantamento, pessoal? Para quem não conhece, Salvadora, né? O Carlos vai falar aqui pra gente, mas ela foi vereadora em Sorocaba, né? Foi caçada, mas foi vereadora. Conta um pouco pra gente desse livro aqui, que eu acho que esse aqui é um clássico,
né, da literatura de Sorocaba, da literatura não, né? Mas ele até, um clássico sobre a história de Sorocaba. Ele até pode ser considerado uma literatura porque é uma biografia, na verdade, né? Muita gente às vezes entende ele como um livro de história porque ele traz muitas informações históricas, mas ele foi concebido como uma biografia, né? Esse livro ele começou a surgir na minha cabeça no final do curso de História, quando Salvadora esteve participando da palestra da Clara Schaff. Né? Tá. E foi lá que eu conheci Salvadora pessoalmente, já sabia da existência dela. Se eu não me engano, o Wellington já havia feito, o Wellington Kermes já havia feito o documentário lá, Quem Tem Medo de Salvadora Lopes, mas eu já tinha visto alguma coisa no Cruzeiro do Sul. Tinha uma jornalista chamada Heloísa Helena que ela fez uma matéria sobre a Salvadora. Então eu reconheci pessoalmente, fiz questão de ir lá conversar com ela e dali eu travei uma amizade com Salvadora. Eu tive amizade, assim, uma amizade muito grande, né, com ela. E eu peguei e falei, bom, essa história é fantástica. E assim, eu me lembro até do filme do Gandhi, né, que no começo, na abertura do filme do Gandhi, diz que o Einstein falava, né, que o Gandhi era tão especial que as gerações futuras iriam ter dificuldade de entender que ele foi uma pessoa de verdade, né, e real, não era uma ficção. E Salvador eu fazia esse paralelo, né, até porque existia, eu percebia isso, um interesse em ocultar a história dela, em dizer assim, não, o que ela está falando não existe prova, né, do que ela está falando. Então eu me propus ao desafio de escrever a biografia dela, em vida. Eu queria que isso fosse em vida, né? Entrei com um projeto na Link, não tinha uma linha escrita do livro, né? Me lembro, inclusive, Armando Oliveira Lima era da comissão, ele chegou e falou assim, como que você apresenta um projeto sem um projeto de um livro que não existe? Eu falei, olha, eu não sei quanto tempo ela vai ficar viva entre nós. E eu sei que eu consigo realizar esse desafio, porque eu já tenho pesquisa sobre isso, eu já tenho material acumulado, né? É sentar e escrever, só que abriu o edital agora, é anual, o edital da Link é anual. Eu falei, eu não poderia perder essa oportunidade. Ele pegou e falou, mas você tem pesquisa? Tem. Ele falou, manda para mim todo o material e justifica então. Eu mandei um calhamaço de coisas que eu tinha sobre a Salvadora, tenho horas de gravação com ela, né? Ele pegou e falou, então eu vou propor a aprovação do livro, né, perante a comissão, e aí acabou sendo aprovado. Não existia uma linha do livro, e acabou sendo aprovado pela Link. E aí foi o desafio de realizar a construção desse texto a partir não só do depoimento dela, mas a partir de documentos que fossem escorando tudo aquilo que ela falou, né? Então eu fui no arquivo do forense, busquei os processos nos quais ela foi acusada, tal, os jornais da época, documentos da Câmara, documentos pessoais dela. Eu fui fazendo um levantamento de documentos que pudessem comprovar tudo aquilo que ela estava dizendo como história dela, como biografia dela. E aí o resultado foi esse livro que me deixou muito contente, porque o livro foi em vida, como eu disse, né? A partir disso, houve um reconhecimento da cidade, ela imediatamente recebeu o título de cidadã sorocabana, né? Por propositura da Câmara de Sorocaba, recebeu homenagens na Câmara até de Itapeva, onde ela nasceu. Ela ficou só 2 anos, até a Câmara de lá teve notícias do livro e fez uma homenagem para ela lá. Votorantim também, né? O Salão Nobre hoje da Câmara Municipal recebe o nome de Salvadora Lopes, né? Eu lamento apenas a questão do prêmio, o prêmio Salvadora Lopes que foi constituído, e que, assim, você não vê pessoas com o perfil dela recebendo esse prêmio, né? E fica aqui uma crítica, mas é fato, você não vê militantes sociais, você não vê sindicalistas, você não vê trabalhadores, né, recebendo. Você acha que desvirtuou um pouco o prêmio Salvadora Lopes?
Olha, eu não sei se desvirtuou, mas eu sei assim que se Salvadora estivesse viva hoje, dificilmente ela receberia o prêmio Salvadora Lopes. Né? Então essa que é a questão. Porque assim, não estou desmerecendo quem recebeu. Sim, sim. Né? De maneira alguma, algumas das pessoas que receberam, eu nem tenho acesso à biografia delas para poder fazer uma colocação dessa, seria leviano da minha parte. O que eu faço a crítica é que não existe, né, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não tenha visto, pessoas com perfil de Salvadora. Está faltando coerência aí, né? Está faltando um pouco, né? Então, por exemplo, pessoas que lutam por uma sociedade justa, pessoas que lutam pelos direitos humanos, Salvadora participou de conferências pela paz, por exemplo. E isso está na ficha do DOPS ainda, porque ela compareceu lá, está na ficha do DOPS. Esses dias eu puxei na internet e ela pagou dela. caro Pagou pela caro, coerência, né? Pagou caro pela coerência. Na marginalidade política em Sorocaba. E estaria até na se você não faz, ela fica exatamente. Um certo ostracismo, né? Exatamente, historicamente. Então, e o desdobramento de tudo isso? Hoje você tem coletivos, você tem, até a Rede Emancipa tem o cursinho Salvadora Lopes, você tem o coletivo feminista Salvadora Lopes, né? Então, quer dizer, ela se tornou uma referência. Eu acho que é importante essa questão da constituição da memória, de você ter esses símbolos que trazem contraponto para essa memória tida como oficial, né? Isso que é a democracia, né? Exatamente. Uma sociedade democrática, pessoal, não é só ir votar. Sociedade democrática é você democratizar o acesso ao conhecimento, à história, não é? A cultura, é um conjunto. Porque só votar, sinceramente, é 5% da ideia de democracia. A ideia de democracia é uma coisa muito mais profunda. Muito mais ampla, né? Não adianta nada as pessoas na ignorância e votar de 2 em 2 anos. Isso não resolve nada. E, Marcos, agora uma questão, nós estamos falando aqui da luta das mulheres, e a relação das mulheres, sobretudo nesse período histórico que você vinha contando para nós aí, a música, nós temos pouco registro, né? O blues e o samba, né? As duas vertentes culturais, aí, talvez as mais importantes do século passado, elas têm, na sua origem, eu não lembro de registro de mulheres importantes, tanto para o blues quanto para o samba, nesse período. É claro que a posterior você vai ter uma, né? E como é que você vê isso aí? Você chegou, isso despertou curiosidade em você também, ou como é que é? Não tem quase. Assim, mulheres, por exemplo, referências no blues nos anos 30, quase não tem, né? Você tem muito pouco, quase. Samba quase também? Nunca é citado como referência. Quando você tem mulheres que gravaram muito bem e tal, mas você não tem como referência. O que eu vejo assim, o blues era uma cultura oprimida, de gueto, separado. O blues ele se torna popular para a comunidade branca a partir dos anos 50. Até então era uma música de negros tocada para negros nos ambientes de negros, que era uma parte das suas lazer, festividade, etc. E o blues sofreu perseguição como o samba aqui no Brasil também? Muito, muito, muito. Chegar a ser criminalizado? O Robert Johnson nasceu numa cidade pequena chamada Clarksdale e em determinado ano, se eu não me engano, 36, só naquela época, naquela cidade pequena, teve 700 enforcamentos de negros. Você tinha aquela atividade muito pesada da Ku Klux Klan, do WASP, e assim, a coisa era muito pesada. O B.B. King tem um documentário dele na Netflix, e ele fala muito sobre isso. Ele falou, eu vi pessoas próximas serem enforcadas, assim, e as pessoas, e era um ritual, não era uma coisa assim, enforcado escondido. Público, né? As pessoas pegavam, levavam publicamente. Não que a gente não tenha visto coisa parecida no Brasil. Billie Holiday, né? O Strange Fruit, que ela cantava, né? O Strange Fruit. Frutos estranhos, né? Quer dizer, frutos estranhos é porque pessoas negras penduradas nas árvores. Né? Era muito comum. Então, dentro de uma cultura oprimida, aí você ainda tem a questão do negro segregado e ainda mulher. E você aumenta ainda mais esse tipo de questão. Tivemos a Billie Holiday, por exemplo, ela foi revolucionária, porque ela enfrentava de uma certa maneira tudo isso. Ela sofria muito, mas ela enfrentava. Ela conta assim que muitos dos shows que ela fazia, a banda escolhida pela gravadora era de brancos. E ela chegava no local, a banda entrava pela porta da frente, ela tinha que entrar por trás, a estrela do show. Meu Deus, né? Então, assim, além dessa questão de ser uma cultura já discriminada e segregada, ainda o fato de ser mulher colocava ainda no patamar, porque mesmo dentro da comunidade, você vê algumas letras de blues, havia uma postura machista também. Então, eu acho que é isso, inclusive, nessa visibilidade, né? Porque nós, infelizmente, ainda vivemos num mundo masculinizado, né?
num mundo em que o homem tem mais visibilidade do que a mulher. Imagine há décadas atrás, né? E eu acho assim que a importância, desculpa te cortar, Não, mas eu acho assim que a importância também da mulher, ela tem que ser vista em outros aspectos dentro dessas culturas. Por exemplo, você tem Tia Seata, que era lá do Morro do Rio de Janeiro, que ela sustentava, de certa forma, através da casa dela, Pequena África, ela sustentava o samba todo, né? Quer dizer, talvez não como produtora do samba, mas como alguém que sustentava, né? Então, assim, acho que o papel da mulher precisa ser melhor visto nesse sentido, né? Dentro desses contextos que nós estamos discutindo aqui, porque muitas vezes ele não é valorizado, né? Ô, cara, se você falou da Tia Seata, e é bom a gente pontuar, embora isso não seja divulgado dessa maneira, que a Bossa Nova também, uma grande impulsionadora foi a Nara Leão, porque Sim. as reuniões onde apareciam os músicos que criaram a Bossa Nova eram na casa dela. Na casa dela, exatamente. Ela levava o pessoal para casa para tocar na casa dela. Então, mais uma vez, você tem uma mulher impulsionando, aglutinando. Sustentando, né? Aliás, eu não sei se você sabe, tem até uma história de que a Tia Seata curou a ferida do presidente, eu não me lembro agora quem era o presidente na época, e aí ele falou assim, olha, o que você pediu, eu faço. E ela pegou e falou assim, então manda a polícia parar de perseguir os meus meninos, né? Porque você andar com pandeiro, violão na rua era vadiagem. Era autuado por ter calo no dedo. Por ter calo no dedo. Calo específico de quem toca, né? Não de quem Marcos, e o que você vai fazer para nós agora aí? O que vem aí? O que você pensou aí? Vamos lá. Eu pensei em tocar uma música minha. Maravilha. Eu acho importante nessas horas. Autoral, e quem quiser entrar em contato, onde que consegue ver você se apresentando? É no YouTube só? Você tem alguma coisa lá no Spotify? Tem algum trabalho aí que você está pensando novo? Fala um pouco aí também dos seus projetos aí pra gente, pô. Tá. O que você está pensando aí pra frente? Nos últimos anos, eu investi em uma carreira muito mais de intérprete, então tenho gravado muito pouco, né? Sim. Eu me vejo como um cara de palco, assim, então... tenho gravado muito pouco. As últimas gravações fiz algum material com a Bad Dog Blues, que era minha banda, outro material com a Desse Berros e tal. Eu tenho páginas no Facebook, que hoje em dia acabou sendo um canal necessário. Qual que é a tua página? Marcos Boi? Eu tenho Marcos Boi Trio. Marcos Boi Trio. E tenho também a Marcos Boi e Mad Dog Blues. São duas páginas onde eu faço. Tem um canal no YouTube que é Boi Blues. Tá? Tem algum material lá de produção de estúdio e também de produção de material ao vivo. E nessas páginas eu tenho um site, né, www.marcosboi.com.br. Então nesses canais virtuais eu acabo colocando minha agenda, que está uma agenda bastante razoável esse final de ano, né, eu praticamente vou até o meio de janeiro tocando de terça a domingo. Para quem não sabe, pessoal, foi muito difícil conseguir os dois pesos pesados aqui, tanto é que o programa não está ao vivo, porque a agenda dos dois de fato não é fácil. A gente precisa rodar, né? Quando você é músico precisa de volume de agenda, você não fica num lugar só, então tem que tocar muito. Manda lá pra nós, então, o que vem aí? Como é o nome da canção e tal? Tem uma canção minha que foi gravada pela Mad Dog chamada Os Vícios Teus. Maravilha. Um blues. Me beije sem batom, eu quero o teu gosto, o teu cheiro tão bom, esfregue no meu rosto. Eu vejo que é a hora de ter você inteira. Então me agarre agora, me prenda em tua teia. Eu sou teu, em carne e líquido, luz e breu. Estou perdido entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Rasgue a tua roupa, esqueça teus pudores, encharca minha boca com todos teus humores. Vem com toda a tua fúria, estou pronto ao sacrifício. Me devore, me seduza, usufrua dos teus vícios. Eu sou teu, em carne e líquido, luz e breu.
estou perdido entre beijos pelos risos e os vícios teus. Entre beijos pelos risos e os vícios teus. Entre beijos pelos risos e os vícios teus. Maravilha! A música é bonita, hein, Marcos? Poxa, música maravilhosa. Pessoal, tem uma história aqui engraçada que chegou pra mim aqui no zap do programa. Aqui, a Marci, ela vai levar pra casa aí o Salvadora, o livro da Salvadora. Ela contou uma história aqui, olha só que legal. Ela disse que a mãe dela trabalhou com a Salvadora Lopes. Um abraço pra Marci aí que tá acompanhando a gente no Facebook. Que história bacana, viu, Marci? A Salvadora, de fato aí, não é pouca coisa ter trabalhado com ela, não. Uma referência aqui da luta das mulheres na cidade de Sorocaba. Não sei se a sua mãe tá viva ainda, né? Se tiver, manda um abraço nela lá, Marci, pra gente, né? Carlos Cavalheiro, preciso perguntar para você do teu... É o último trabalho esse aqui da capoeira? O último não, recente. Tô brincando. O último, da capoeira? Não, eu assisti o filme Besouro, aliás, me parece que tá no Netflix o Besouro, né? Que é também uma referência do segundo. Esses mitos populares, né? O cara que ia dar uma voadora, quase voava. Então eles tentaram fazer, ó, no filme. Eu não gostei do filme. Eu também achei que o problema tem uma questão técnica ali que ficou meio forçado, né? Mas... é legal até para registro, né? Que eu acho bacana. Para quem quiser saber da história do Besouro, dá para assistir esse filme hoje. Mas eu acho assim que perdeu muito, porque o Besouro ele tem umas histórias muito interessantes. Inclusive essa questão dos pactos, essas coisas que a gente está falando de blues e tal, tem, né? Também em relação a ele, tem também, Marcos. Então, o Besouro... A lenda da capoeira no Brasil. Né? O Besouro, ele tinha esse apelido, inclusive, porque, pelo seguinte, a polícia perseguia, quando chegava num determinado beco, ele entrava, quando chegava lá, ele tinha desaparecido, a polícia chegava e ele desapareceu, e aí vinha um besouro voando, diz que ele se transformava num besouro, né? E isso faz parte, inclusive, da nossa cultura popular, né? Essa questão que ele chama de invultar, né? Você se tornar invisível, passar pelas pessoas como se fosse outra coisa, ou ficar paralisado como se fosse uma bananeira. As pessoas passam e vê uma bananeira, não vê você, né? Isso tem tudo a ver com essa questão aí dessas magias, né? O livro de São Cipriano e tal. Então são coisas que trazem, que eu acho assim que foram pouco valorizadas no filme. O corpo fechado dele, né? Assim, tem histórias interessantíssimas sobre a questão do corpo fechado. E aí acabou ficando restrita só a faca de Ticum, né? Que era a única coisa que conseguia quebrar o feitiço lá, né? Então eu acho assim que perdeu-se muito, e talvez essa mania nossa de querer imitar filme dos Estados Unidos. Eu achei isso aí uma coisa meio Jack Chan, né? Você também não achou? Eu achei. Puxando para um Bruce Lee, mas não deu muito certo, né? Não dá. Mas tá no capoeira, Netflix. capoeira era outra coisa, né? Aliás, teve um esforço, porque a oligarquia brasileira, além de tudo, o Marcos falou aqui, né? Não é uma elite, né? É uma classe dominante, é uma oligarquia, porque não tem bagagem cultural, inclusive é ignorante pra caramba. Então, mas é uma questão importante aqui que é a seguinte, teve um esforço na década de 30, quando se fez o Estúdio Veracruz, né, se investiu bastante, inclusive, né, os filmes do Mazzaropi. Eu levei meus filhos, para quem não conhece, viu, pessoal? Lá em Taubaté tem o sítio do Monteiro Lobato, que é uma coisa fantástica. O Monteiro Lobato, para quem não sabe, né, ele era um nacionalista, né, fez várias obras defendendo a questão do petróleo é nosso, para as riquezas nacionais, e investiu, inclusive, para as crianças, né? Trabalhando fortemente aí nessa questão da importância dessa transmissão, né? Dessa parte cultural aí para nossas crianças. E tem lá o sítio do Monteiro Lobato, mas tudo foi pensado no governo Getúlio, isso aí, essa questão de você ter uma identidade cultural, porque o brasileiro era visto nos anos 30 como o lixo da história, né? Que a gente era visto como o lixo da história, e uma coisa, inclusive, que para muitos brasileiros ainda não foi superada, né? Você tem os brasileirinhos entre nós aí que acham que nós somos menor que os europeus, que nós somos vira-lata. Tem umas coisas. O cara acha que os Estados Unidos é o céu na terra e acha que aqui no Brasil tudo é horrível. Na verdade, pessoal, a grande diferença do Brasil para os Estados Unidos é que lá
A elite norte-americana cuida um pouco do povo. É claro, a elite em qualquer lugar do mundo sempre vai ter as melhores coisas mesmo, não adianta. Elite, você vai na Alemanha, a elite da Alemanha, né? O filho do senador alemão não vai ficar desempregado, né? O filho do senador nos Estados Unidos também não fica, não adianta, né? A elite em qualquer país do mundo, ela vai ter sempre os melhores acessos, os melhores empregos, os melhores salários e por aí vai. A diferença nesse país para o Brasil é que lá existe uma preocupação com o todo, um pouco melhor do que aqui. Lá os caras se preocupam, está todo mundo empregado, eu acho que eles têm um pouco mais de vergonha também, né? Eles quebraram. Você pega, por exemplo, na Inglaterra, né? O príncipe, ainda que pode ser faz de conta, mas ele vai ele serve o exército, ele vai no hospital lá, público. Vai a menina lá, a Midenton, teve o filho no hospital público. No hospital público. Então você tem uma elite que tem uma preocupação com as questões populares. Né? E aí entra nessa bagagem a questão cultural também, de valorização da cultura. A Bossa Nova só passou a ser respeitada no Brasil depois que o Tom Jobim foi lá fazer o show lá com o Frank Sinatra, entendeu? Aliás, o Tom Jobim tinha umas frases piadísticas assim, muito boas, e uma delas era que a saída do músico brasileiro é o aeroporto. Porque o cara ele vai, quando ele volta, aí então, as pessoas olham quando faz o circuito Nova York ali, daí fica reconhecido. E é engraçado, só fazer um parênteses aqui. Eu tenho um pouco dessa impressão com a televisão também. Quando você aparece na televisão, seu vizinho te trata diferente no dia seguinte. A televisão tem um efeito entre nós enorme. Aliás, quero aqui fazer um registro, mais uma vez, agradecimento aqui a toda a diretoria da TV Comunitário, canal 7 da NET, que abriu esse espaço importantíssimo para nós, para que a gente possa fazer esse bate-papo aqui, pessoal. Um bate-papo cabeça, né, sobre um pouco da nossa história, recebendo pessoas que fazem a vida da sociedade sorocabana. E aqui volta a pergunta então, Carlos Cavaleiro. O teu livro, como é que é? Fala um pouco, esse aqui eu não conheço. Né? Ele foi lançado agora. Esse livro aqui eu não conheço. Conta um pouco para nós aqui, rapidamente, né? Um pouco da capoeira aqui em Sorocaba, quais são as referências e tal. Então, esse livro ele é fruto de 19 anos de pesquisa. 19 anos de por pesquisa. isso a robustez dele, né? Então ele já tem um tempo em que eu comecei, lá no final da década de 90, levantar a hipótese da existência de uma capoeira paulista antes da disseminação das academias baianas. Né? Por quê? Porque hoje, o que acontece? Hoje, Raul... Existia uma capoeira paulista? Existia. E aqui em Sorocaba também tinha capoeira? Sim, caipira? Opa! E é interessante pelo seguinte, porque, como eu falo, né, é mais importante do que provar a existência da capoeira em Sorocaba, é entender por que ela existiu. E ela existiu porque era um tensionamento social muito grande. Você pega uma Sorocaba na época do tropeirismo, por exemplo, durante as feiras, era um fluxo de pessoas que vinham de todos os lugares e com todas as intenções possíveis e imagináveis. Eu peguei um trecho só para citar um exemplo, um trecho de um livro do Francisco da Abreu Medeiros, que ele era sorocabano, fala da feira de Sorocaba, chama-se Curiosidades Brasileiras. Só para quem não sabe, abrir um parênteses aqui, era a Feira de Moares, pessoal. Feira Moares de Moares, é mula. Isso. No livro, inclusive, do Caio Prado Júnior, os principais economistas entre nós, e do Celso Furtado também, quando tratou da história econômica do Brasil, o que acontecia? Para poder levar o ouro de Minas Gerais, das Minas Gerais, até o porto do Rio de Janeiro, para enriquecer a Europa, naquela época não tinha trem e não tinha ônibus, caminhão, não tinha nada disso. Então era usado as mulas. E as mulas eram buscadas nos campos de Viamão, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Então quem eram os tropeiros? Por que os tropeiros se tornaram importantes? Porque eles eram os caras que iam lá buscar as mulas nos campos de Viamão, no Rio Grande do Sul, e traziam as mulas, e essas mulas eram negociadas no entreposto do governo do Estado de São Paulo, que era em Sorocaba. Não é? Foi a principal fonte de arrecadação de impostos do Estado de São Paulo durante muitos anos. Era uma das principais feiras do país. Né? Porque ela fazia uma articulação econômica, segundo o Celso Furtado, que é um dos maiores economistas do mundo, inclusive, né? Foi o que ajudou, inclusive, a unificar o Brasil. Sim. Porque a partir desse interesse econômico, as mulas, Minas Gerais e o Porto do Rio de Janeiro, você conseguiu dar uma amálgama aí para poder unificar o Brasil. E era Sorocaba o epicentro desse processo. E aí, só para dar um aqui, porque às vezes o pessoal não sabe, né, o que era essa questão, a importância da... Então, a feira, que era uma muvuca mesmo, né? Usar o jargão popular, que era muita gente nas feiras, muito dinheiro circulando, e nesse contexto entra a capoeira nisso aí? Entra. Como é que a capoeira se apresenta nisso aí? Então, na verdade é o seguinte, é uma técnica de sobrevivência, né? Da população negra? Não só da população negra, da população de uma forma geral, né? Especialmente os mais pobres, os mais marginalizados, né? Lembrando também que Sorocaba sempre foi e continua sendo, no meu ponto de vista, uma cidade bastante excludente, né?
Quem conhece as periferias sabe bem disso, né? Então o que acontece? Você tem ali essa exclusão social mantida sob tensionamento, e a capoeira era uma das ferramentas que se colocavam, né, como uma forma de estratégia de sobrevivência. Mas ela aparecia já como arte marcial, como dança? Como é que essa apresentava nesse período? A capoeira ela sempre foi uma mescla de coisas, né? Mas essa mescla, ela sempre, para você ter como que eu posso dizer assim, você esconder o aspecto marcial dela. Né? Então já se apresentava como dança. Só para você ter uma ideia, Sorocaba, em 1850, ela faz o código de posturas dela e já coloca que a capoeira é proibida aqui na cidade. 1850. Então já tem o registro. Não, já tem. Como eu estava falando da Abreu Medeiros, por exemplo, em 1864 ele tem aí, tá lá no livro, um rapaz que ele fala assim, eu vou em casa, vou trocar minha roupa e tal, e já vou me munir de um cacete, que era um pedaço de madeira, de uns 50, 60 centímetros, né, que as pessoas usavam, que era para defesa, inclusive, contra armas brancas. Uma defesa própria da capoeira, né? Quem usava esse tipo de arma era a capoeira. E como é que evoluiu aqui em Sorocaba? Você veio trazendo essa história? Sim, vem trazendo até a década de 30, e tem algum centro aqui em Sorocaba? Não sei, a capoeira também se trata como academia. Tem alguma que mantém alguma ligação histórica ou se perdeu no tempo? Não, se perdeu pelo seguinte, você tinha vários tipos de capoeiras, né, em cada lugar. Você tem, por exemplo, depois a pernada, a tiririca, que são expressões da capoeira. Porém, quando você tem o Getúlio Vargas dentro de um plano nacional, como você mesmo disse, de criar uma identidade nacional para justificar inclusive o Estado Novo, que era a ditadura fascista, né? Mas para ele justificar isso, ele cria uma identidade nacional. O que acontece? Há uma uniformização dessas manifestações. Aí surge a Umbanda, por exemplo, dando uma certa uniformidade, aí acaba-se com todas as outras formas religiosas que existiam, que não estavam dentro dessa uniformização, e também a capoeira. Tá certo. Quem quiser saber mais, então, pessoal, vai ter que comprar o livro do Carlos Carvalho Cavalheiro, aqui, Notas para a História da Capoeira em Sorocaba, ou a gente segue aí conversando num próximo programa. Eu quero agradecer demais quem acompanhou aqui com a gente até esse momento, nesse nosso bate-papo, do Raul Convida. Tá, quem acompanhou com a gente também pelas redes sociais. Quem quiser entrar em contato com o programa, tem o nosso zap 996724972. E nós vamos terminar agora escutando aqui o nosso amigo e também estudioso aí do folclore nacional e músico, né, Marcos Boi. O que vai mandar pra gente aí, Marcos? Olha, como a gente está com o tempo super curto, eu vou fazer um Delta Blues livre, de improviso, mais ou menos no formato que era tocado lá na época. Poxa vida, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Isso aí. E esse